De volta agora ao terceiro e último ponto. A sublimidade do propósito divino na predestinação. Este propósito está associado aí com a predestinação e salvação. Veja que as bênçãos espirituais, elas estão estendidas para os eleitos, isto pela vontade divina em Cristo Jesus e pelo seu incalculável amor, que é de fato insondável. A predestinação e a salvação, neste aspecto, nós vamos observar que as pessoas elas são criadas pelo próprio Deus, elas recebem o livre-arbítrio para escolher o que desejar para a sua própria vida, mas Deus é tão misericordioso, o Deus soberano, não quis em momento algum trazer ou estabelecer aí uma espécie de predestinação que viesse de fato aí excluir alguém do seu propósito eterno. Pelo contrário, aqui nesse contexto, Deus estabelece a provisão e bênçãos espirituais aos eleitos. Não há aqui no contexto da predestinação uma exclusão de Deus dos homens, ou seja, distanciar, excluir, tirar dele qualquer possibilidade de alcançar a salvação. O que ocorre é que Deus estabelece uma provisão extraordinária, muitas bênçãos espirituais para todos os eleitos. É o que faz aqui a distinção no que tange a predestinação para este povo. Observando ainda na sequência, nós vamos observar que o Novo Testamento ele vai apresentar aí uma meia dúzia de palavras no Novo Testamento relacionado aí a esta fase tão importante que é o contexto aí da escolha, tá? da oportunidade de decidir que o homem tem diante de Deus. A ele foi dado a plena liberdade. Eis que ponho diante de vós dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. Escolhei, porém, o caminho da vida para que vivas tu e a tua semente. O Senhor Jesus, falando a respeito deste assunto do direito de escolher, da liberdade que os homens têm, ele falou sobre o caminho estreito e o caminho espaçoso, sobre a porta também apertada e a porta larga. E ele disse que poucos passam pela porta estreita, mas muitos preferem a porta larga. Ele está falando do direito de escolher que cada ser humano tem. Deus já proveu, por meio de Cristo Jesus, o projeto salvífico para a humanidade. Mas grande parte da humanidade prefere rejeitar este projeto de Deus. A predestinação não está nesse contexto de que Deus já rejeitou de antemão. Existem alguns, sem dúvida, que foram rejeitados porque eles mesmos se tornaram avarentos, se distanciaram de Deus, abandonaram o Senhor. E o Senhor já disse também, o Senhor disse, enquanto fores comigo, eu serei contigo. Ou seja, Deus não vai andar nem abençoar quem não quer a sua companhia e quem despreza a sua bênção. Mas Deus está presente para abençoar aquele que o busca, porque aquele que o busca, Deus se deixa achar. Ou seja, Deus vem em seu socorro. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E quando você busca o Senhor,
o Senhor volta a atenção para você. Quando você despreza o Senhor, também o Senhor afasta-se de você. A predestinação, veja que ela está associada também ao amor de Deus, tá? Ao plano de Deus de redimir a humanidade e definir o destino dos crentes, algo já estabelecido, como já fiz menção. Então não podemos esquecer de que a predestinação não traz aqui qualquer característica com a acepção de pessoas, pois a própria Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Tá? Deus quer que o Evangelho seja pregado a toda criatura, a todos os homens, para que eles venham ao pleno conhecimento da verdade e se arrependam. É isso que Deus espera do próprio homem. Deus poderia simplesmente definir, esta metade está salva, a outra está condenada. Mas o próprio Jesus disse que Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Veja aí a importância da palavra de Deus no que tange a oportunidade que Deus oferece à humanidade. Tá? Deus oferece à humanidade a oportunidade de se achegar a Ele, de alcançar a salvação por meio de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Exatamente Deus oferecendo tamanha oportunidade, tá? Para a humanidade, algo que é o seu propósito, tá? O seu propósito eterno, prover a salvação para toda a humanidade. E isto ele fez por meio de Cristo Jesus. Diz a Bíblia que na cruz Jesus estava ali reconciliando o mundo com Deus, ou seja, criando a oportunidade para que todo mundo pudesse se reconciliar com o seu Criador. Ali na cruz, Jesus cumpriu esta grande missão. E por este meio, diz aqui o nosso comentarista, foi por amor que ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Não foi por acaso, foi exatamente em cumprimento do seu propósito de salvar a humanidade, de transformar, de restabelecer a humanidade, que ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para ser o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso resgatador. Jesus pagou o preço e nos assegurou agora esta eleição nele. Em Cristo nós fomos eleitos, nós fomos predestinados antes da existência do mundo. Diz o texto, antes da fundação do mundo, Deus nos elegeu em Cristo Jesus para a sua glória. Então veja que privilégio você, como cristão, tem de ter sido eleito em Cristo Jesus pelo propósito do Deus bendito. Tudo isso é a compaixão do Senhor, trazendo aí para nós o favor que nós não merecemos, o favor imerecido. E tudo isso provém do amor de Deus. Então, a eleição e a predestinação, ação de Deus para salvar a humanidade e para dar condição a esta humanidade de viver em conformidade com o ensinamento da Sagrada Escritura. Dá ao homem a oportunidade de se achegar a Deus, conhecer o Senhor, ter comunhão com Ele, viver em santificação, procurar fazer com que o nome do Senhor seja glorificado na vida de cada cristão. Você é um eleito de Deus, um predestinado para fazer a vontade do Senhor. Você foi escolhido antes para fazer a vontade de Deus. Portanto, prossiga estudando a palavra de Deus, esforçando por ser fiel, glorificando o Senhor em toda a sua vida e assim
Deus se agradará de ti. Que Deus abençoe, que a palavra de Deus continue conduzindo a tua vida. Amém.